Continuidade ao nosso estudo sobre mais amor e menos medo. Hoje retornamos aos nossos grandes medos. Quais são esses medos que percorrem a nossa vida o tempo todo conosco? Então, vou começar falando desse medo que todas as pessoas têm, né? Sim, todos morreremos. Esse é um medo que intrinsecamente, inconscientemente, todas as pessoas têm da vida, de morrer. Mas aí quando nós nos deparamos que esse medo, ele é um medo, a gente pode falar assim, que menos ocupa tempo na nossa vida, porque o tempo que nós temos na nossa vida, nós falamos mais de vida do que de morte. E aí, se a morte é uma certeza, então a gente tem que aproveitar a oportunidade para viver. Então, esse é um dos grandes medos que a maioria das pessoas tem, de morrer, né? Bert Hellinger, nos seus livros, não se ouve nenhuma escrita, nem do antes da vida e nem depois da vida. Ele se concentrou na vida que a gente já vive, que já é muito, né? Então é desde o nascimento até a nossa morte. Então esse tempo já é um tempo muito grande e um tempo cheio de muitas questões. Então, pensar no que era antes e no que vai ser depois, para Bert Hellinger, é perder a oportunidade de ter uma vida mais plena aqui. Então, esse medo da morte, a maioria das pessoas tem. Outro medo que as pessoas têm é que nós não seremos unanimidade. E não seremos, né, gente? Quando a gente tem essa ideia de querer agradar todas as pessoas da melhor forma possível e que todo mundo vai comprar a minha ideia. Esse é um medo que as pessoas têm, de não ser unânimes. Então, quando a gente começa a detectar esses medos dentro de nós, nós conseguimos estar na vida de uma forma mais leve. Que nós começamos a conectar com algo maior. Porque se eu ficar presa nessa possibilidade de não agradar todas as pessoas, né, nesse medo, eu vou perder tempo. Porque nem os grandes mestres que a humanidade recebeu conseguiu agradar todo mundo. Então, quem somos nós para querer unanimidade, né? Outro assunto também que nós observamos que existe muito aí por aí é que nós erraremos, né? E as maiores dificuldades que nós percebemos no cotidiano é que as pessoas têm dificuldade de assumir erros, de falar que erra. As pessoas querem sempre se apresentar perfeitinhas. As pessoas sempre falam que nunca erram, né? Então é importante a gente começar a observar por que a gente tem esse pensamento de nunca errar, né? E sendo que nós somos imperfeitos, então não errar não vai de encontro à nossa natureza. A nossa natureza justamente é que sempre nós estaremos nas possibilidades de errar. E as pessoas vivem uma vida como se não fosse permitido errar, né? Então, esse também é um dos grandes medos das pessoas, né? Outro grande medo é que nós incomodaremos, né? Vocês podem observar que no dia a dia de vocês, o tempo todo, as pessoas sempre vão falar algo de vocês. Sejam bons, né? Sejam coisas boas ou sejam coisas que possam não agradar vocês, mas pode ser o ponto de vista delas. Então, quando a gente começa a entender que essa questão é um ponto de vista da pessoa e que nós devemos viver a nossa vida da melhor forma possível, o que os outros, esse medo que nós temos que nós vamos incomodar, nós começamos a trazer ele para nós como força. Porque agradar, eu já falei com vocês que nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas. Então, quando nós começamos a ver que o nosso compromisso é conosco, nós sempre vamos fazer algo que esteja em consonância com o que nós acreditamos. Se vai incomodar ou não, paciência. Então, quando nós estamos conectados com essa verdade da nossa vida, esses medos vão caindo por terra. Vocês conseguem perceber isso?
esses medos vão ficando muito poucos, né? Quando eu falo com vocês que uma verdade, que é um dos medos, que nós morreremos, como a gente sabe que isso é certo e como a gente está correndo atrás do autoconhecimento, de tentar viver uma vida plena aqui no pouco tempo, que nós nem sabemos quanto tempo é esse, nós começamos a conectar com o aqui e o agora. E é justamente a única coisa que existe, né? Então, quando eu falo com vocês agora, eu pergunto como vocês estão. Vocês estão olhando para mim e ouvindo o que eu estou falando e conectando com as minhas ideias. E aí eu pergunto se vocês estão bem. Sim, vocês estão bem. Agora, no aqui e agora, vocês estão trazendo várias reflexões para vocês. Então, vocês estão bem. Se vocês começarem a pensar algo do passado ou do futuro, vocês não estão mais no aqui, que é a minha presença. E aí vocês começam a ter sofrimento, seja por coisas que passaram ou coisas que virão. Então, quando a gente começa a conectar com essa energia da presença, nós começamos a ver o quanto é importante o aqui e agora. O quanto é importante eu ter definido para mim o que é o meu propósito de vida. O que eu quero para mim. E daí, tudo que esses medos que eu vou falar hoje com vocês, todos esses medos vão passar por um interessante ponto de vista. Porque as pessoas, quando eu falo de medos, vocês podem associar que eu estou sempre falando de coisas do outro em relação a mim, né? Que eu não serei unanimidade. Quando eu tenho que o que eu trago para vocês aqui é um assunto que para mim é verdade, para mim não tem importância se as pessoas todas vão gostar ou não vão gostar, para mim não faz diferença. O que faz diferença para mim é aquela pessoa que precisava ouvir algo que fizesse ela centrar e mudar um pouquinho a vida dela. Aí para mim eu já atingi meu objetivo. Aquelas pessoas que eu sei que independente da minha fala ou não vai mudar, para mim não faz diferença. Então, quando a gente começa a conectar com as nossas verdades, esses medos vão embora. E aí fica muito fácil. Nós perderemos a liberdade? Perderemos. É outro medo que as pessoas têm. Porque quando nós começamos a ser quem nós viemos para ser, com as nossas verdades, nós perdemos um pouco de liberdade. Porque nós começamos a falar do que é verdade para nós. E com isso, nós ficamos também cerceados dessa pequena liberdade que nós temos. Outros medos que tem de sermos julgados. Gente, eu acabei de fazer uma breve retrospectiva de várias pessoas que entram nos julgamentos, né? Antes da live eu fiz uma retrospectiva do que é o julgamento na vida da pessoa. O julgamento é uma das coisas mais sérias desse mundo dual, dessa realidade que é só de bem, do mal, né? Do grande, do pequeno. Então, quando nós conectamos com essa força, a gente perde esse medo de ser julgado, porque a gente começa a conectar com as coisas que nós viemos para ser. E ser julgado é só um interessante ponto de vista, porque nem todo mundo percorreu o seu caminho. Nem todas as pessoas leram os livros que vocês leram. Nem todas as pessoas tiveram acesso ao conhecimento que vocês têm. E aí vocês quererem que todas as pessoas entendam o seu ponto de vista, é vocês quererem que as pessoas vivam uma vida que vocês viveram. Aí ia ficar tudo padrão, né? Todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo gostando das mesmas coisas. Então, quando a gente conecta com essa verdade, eu gosto de falar dessa verdade, que só os conhecimentos que vocês tiveram, né, que eu tive, e às vezes a gente vê no mundo afora as pessoas se comportando de maneiras que a gente fala assim, nossa, né, se a gente entrar no julgamento, nossa, como foi cruel, né? Mas se a gente olhar para o outro ângulo e entender que essa pessoa não teve acesso às suas vivências, o caminho dela não foi o seu caminho, o conhecimento dela não foi o seu conhecimento, então ela está no lugar certo, fazendo as coisas certas, né? Então não existe errado. Aí as pessoas falam assim, mas nesse mundo de terapias holísticas a gente vê muito essa questão de não ter a verdade, né? Não é que não existe a verdade,
né? Existem várias verdades, porque no meu ponto de vista algumas coisas podem ser verdades e vocês falarem assim, não, para mim isso não é verdade. Existe uma verdade universal? Existe o amor. O amor é a única verdade universal. Essa é a única verdade. E aí, todas as coisas que nós vamos ouvindo em detrimento dos medos, a gente começa a ver que tem muitas crenças, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E o outro medo que nós temos é que nós sofreremos, né? Aí, esse é um dos medos que a humanidade tem de sofrer, né? Tem pessoas que tomam ansiolítico com medo de sofrer, né? Tomam para não sofrer lá no futuro. E pessoas que fazem planos de previdência, né? Planos de, como que fala? Funerários, já pensando lá no futuro, né? Uma coisa é ser previdente, uma outra coisa é sofrer por antecedência, tá, gente? Então, esses medos que eu venho falar hoje com vocês, né? Dar uma pincelada neles, eles são medos recorrentes na vida de todo ser humano, né? Que nós morreremos, que nós seremos unanimidade, que nós erraremos, que nós incomodaremos, que nós seremos julgados, que nós sofreremos. Então, todos esses medos, eles estão na vida dos seres humanos. E aí, como que a gente faz para poder ressignificar esse medo, né? E é justamente isso. Nós, quando criança, nós organizamos algumas formas de sobrevivência, né? Então, quando a gente olha para a criança, assim, a gente pode pensar assim, né? Ai, vidinha é tão simples, né? Uma vidinha, a criança só brinca, né? Mas é criança que está a semente de tudo o que vai vir ser, né? Nas constelações familiares, né? Os meus atendimentos, o que eu mais observo são questões da primeira infância, gente. Então, falar da infância é falar de algo divino. É falar de coisas que nós não temos noção que acarreta a vida de uma criança e ela vai levando pela vida fora. Muitos dos nossos atos hoje, muitas das nossas crenças, né, muitas das nossas caminhadas hoje, nós aprendemos a caminhar lá até os 7 anos, porque é onde que nós, quando crianças, estávamos muito suscetíveis a todas as informações, tanto as que eram positivas, quanto as que não eram tão positivas assim, mas que fizeram parte de um aprendizado. Então, quando nós falamos desses medos, nós começamos a pensar de como eles foram criados, né? Quais foram as organizações desses medos. E para eu falar de cada recurso, né? Que nós utilizamos recursos pela vida. E na infância, né? Na primeira infância, nós utilizamos 3 grandes recursos. Na antroposofia, né, que é outra ciência que eu estudei, na antroposofia a vida é dividida em setênios, né? Então, primeiro setênio até os 7 anos, e todas as mudanças através do conhecimento da antroposofia, que agora eu estou falando de outra ciência, a nossa vida dá uma mudança muito grande ao completar o setênio. Então, aos 7, aos 14, aos 21, aos 28. E aí vocês vão observando na vida de vocês, mais ou menos, tá, gente? Às vezes não é pontual 7, 14, 21, não, às vezes é 22, às vezes é 20. Dá uma diferença mais ou menos de 7 anos que Rudolf Steiner, quando estudou antroposofia, ele observou que a vida era feita de ciclos, né? Que nós somos cíclicos, assim como a natureza também é cíclica. Então, através dos setênios, nós começamos a ver uma organização que, independente da gente acreditar ou não, ela está aí. E aí, no primeiro setênio, que é até os 7 anos, nós nos organizamos de alguma forma, né? E uma das formas que nós utilizamos para poder nos organizar foram as crenças, né? Quantas crenças
que nos ajudaram a sobreviver, né? Quantas crenças, e eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que as crenças, elas são como cercas, que ao mesmo tempo que elas protegem, elas limitam, né? Então, as crenças, até os 7 anos, elas nos protegem. Elas fazem a gente se organizar internamente para poder estar na vida, porque muitas coisas acontecem e muitas coisas nós não lembramos, né? Então, quando nós nos organizamos com as crenças, nós conseguimos sobreviver. Aí, muitas pessoas podem pensar: nossa, mas eu não lembro quando eu tinha menos de 5, 4 anos. Então, mas independente de você lembrar ou não, existe uma memória, né? Existe um HD. E esse HD nós podemos falar que é o nosso inconsciente. E essas memórias ficam lá. E nós costumamos estar na vida achando que tudo que nós passamos é destino. E na verdade, são tudo memórias. Sejam dessa nossa vida hoje, ou seja, da vida dos nossos ancestrais. E então nós montamos uma complexidade, né? O ser humano é muito complexo. Então, hoje, nós vivemos uma vida com muitas coisas dessa vida mesmo, mas também da vida dos nossos ancestrais. E falar nisso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de ancestralidade, eu estou falando de transgeracionalidade, né? Estou falando de situações transgeracionais. Então, eu estou falando de destinos. Então, essas crenças, do mesmo jeito que elas nos protegem, elas nos limitam. Até os 7 anos, ok, essas crenças, né? Porque elas serviram, né? Como aquela roda, sabe aquela rodinha da bicicleta, que até certa idade, até aprendendo a andar de bicicleta, tem que ter a rodinha. Só que chega um tempo que não precisa mais da rodinha. Só que muitos de nós estamos adultos vivendo com esses artifícios que nós nos organizamos como criança. E aí não dá mais, né, gente? Porque nós estamos com corpo de adulto tendo atitudes de criança. Quando nós ouvimos as pessoas falar assim, isso não consigo, quando a pessoa chora para resolver alguma situação, quando a pessoa foge, quem faz isso é a criança. Se existem adultos hoje que nós observamos na humanidade com essas atitudes, é que eles estão ainda na criança ferida. Então, quando uma criança, você pega um malote de dinheiro e fala para ela ir no banco depositar, ela vai falar assim, eu não sei, eu não consigo. E chora, ou foge, né? Mas um adulto ter esse tipo de atitude, ele está totalmente identificado com a sua criança. E hoje em dia nós percebemos em vários lugares pessoas com corpo de adulto tendo atitudes de criança, né? Então, essas formas de se organizar, né, igual as crenças nos fazem nos organizar, elas fazem a gente atentar para algo. Por exemplo, se a pessoa tem a crença que ela não é desejada, entende? Quando ela tem essa crença que ela foi um filho não desejado, ela vai percorrer caminhos que ela vai virar e falar assim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, e aí acontece dos pais se separarem, né? Os pais se separam, a criança traz uma crença tão forte que ela não é desejada, que ela não é amada, que ela transfere isso para o relacionamento dos pais e acha que ela é a culpa dos pais não estarem juntos. E aí, por mais que elas sofram com essa separação, que essas crianças sofram com essa separação, ao mesmo tempo, esse pai que foi embora, por exemplo, ela libera ele de qualquer responsabilidade em cima do sofrimento dela. E aí ela carrega uma culpa, né? E ela tem uma raiva de si. Olha que coisa séria. Então, no mesmo tempo que essa criança observa que ela pode ter sido o estupim dessa separação, porque por causa dela aconteceu a separação e não por conta de questões do casal, ela
traz dentro de si uma raiva muito grande dela ser a criança que ela é. E aí ela vira adulto e ela não consegue se desenvolver bem no trabalho, ela tem dificuldade com as pessoas, ela tudo que relaciona com outras pessoas, ela tenta se afastar. Então, quando nós falamos dessas crenças, né? Eu falei de um exemplo, daí quando a criança tem crença que a culpa do relacionamento ter acabado é dela, ela absorve esse pai que foi embora, né? Como se, ok, que você foi embora, você não tem responsabilidade sobre mim, eu te libero, mas ela tem uma raiva dela, porque é ela que ocasionou isso. E aí vocês vão falar assim, mas Renata, isso não acontece. Gente, é o que mais acontece. A separação, muitas vezes, na cabeça da criança, ela não é clara, igual na cabeça do adulto. E muitas vezes os pais tratam as crianças como se as crianças entendessem tudo o que os pais estão vivendo, né? E tratam a criança como que a criança fosse adulta. E a criança participa desses assuntos, né? Então, mais importante na situação de separação é conversar muito antes, né? Que os pais amam muito os filhos, que essa situação, como pais, eles estão sempre ali para poder atender como filho, mas como casal eles não dão mais certo, né? Mas hoje não acontece isso. Acontece do casal se separar e em pouco tempo as coisas vão acontecendo e a criança fica a ver navios e ela acredita que essa culpa é dela. Então essa crença, né, dessa culpa que ela é um filho que não era desejado, é uma crença da criança, tá, gente? E essa crença depois ela pode ser transformada. Então, essa crença transformada, ela libera esse pai da responsabilidade, né? Então, é uma crença que ela tem, que o pai dela não causou nada para ela, quem causou foi ela, né? Essa questão do filho indesejado, eu tenho uma história, uma breve história sobre uma festa. E a pessoa foi convidada para a festa e chegando era daquelas festas mesmo de arromba, com buffet, muitas pessoas, banda. E aí a pessoa chega, o convidado chega e no decorrer da festa ele fica mais próximo do dono da festa. E aí ele ouve o dono da festa falar assim com o outro amigo: se fosse mesmo para eu convidar as pessoas que eu queria para essa festa, que eu tive que chamar muitas pessoas para o social, minha mão encheria de 5 pessoas. E essa pessoa que é convidada ouve isso e fala assim: eu não era para eu estar nessa festa, porque ele falou que encheria 5 pessoas, encheria a mão. Então ele fica a festa toda pensando que ele fala assim: eu não vou embora, a minha vontade é de ir embora agora dessa festa, que eu não fui desejado nessa festa, eu fui convidado como conveniência, só para cumprir protocolo. E a vontade dessa pessoa é de sumir, de ir embora. Mas essa pessoa gosta tanto do convidado da festa que ela falou assim: ai, mas eu vou ficar. Mas eu não vou beber, não vou comer, porque eu não quero trazer prejuízo, porque eu vi que essa festa... ai, não quero incomodar. Beber nem se fala que eu vou beber, porque eu posso passar mal, posso perder o controle e aí sujar esse salão. E aí ele vai para um canto da festa, ele fica lá na sacada e em determinado momento o dono da festa olha para ele longe e fala assim: nossa, meu coração tá apertado, porque o meu grande amigo tá nessa minha festa lá no canto, isolado, parece que ele não está se divertindo. Então olha o que eu tô falando com vocês, é muito sério isso, né? A nossa percepção da percepção dos outros. Então, quando eu falo da criança, eu falo dessa percepção. E aí, a festa vai acontecendo e tudo, aí vai chegando determinado do horário da festa, as pessoas vão se dissipando, outras vão embora, e até que ficam menos pessoas, ficaram pouquíssimas pessoas. E o dono da festa fala justamente isso. Agora que estão vocês e esse convidado que se sentiu fora do contexto, né, o excluído, o indesejado, estava perto e o dono da festa fala: nossa, agora eu me sinto bem, porque estou justamente com as pessoas que eu gostaria que a festa fosse para vocês.
E esse convidado que se julgava indesejado olha para todos os lados para ver se ele estava mesmo sendo contado naquele momento. E aí o dono da festa olha para ele e fala assim: nossa, ainda bem que agora você está sorrindo, porque eu vi você no canto da festa e eu gosto tanto de você ouvir você triste. E agora eu tô tendo a oportunidade de conviver com vocês, agora que a festa começou. Aí, só que vai dando o horário, né? Tinha pouco tempo já para poder terminar a festa. Uma mulher muito bonita chama esse cara e fala assim: se você quiser uma carona, eu te levo embora. E aí ele vai embora. Gente, essa história, ela tem tanto conhecimento que vocês vão falar assim: nossa, mas essa história é um pouco confusa, mas ela traz tanto conhecimento porque a vida é justamente essa história, né? A vida é uma festa. A vida é uma festa. Então, quando nós chegamos nessa festa, existem muitas pessoas, né? A vida é cercada de milhares de pessoas. E quando você é o convidado daquela festa, quando você se sente, que é percepção, né? Que se ele tivesse ouvido aquilo e não ter associado que ele era o convidado indesejado, ele teria aproveitado horrores aquela festa. E nós fazemos isso na vida, né? Então, ele chega, naquele momento ele se sente indesejado, porque ouviu a conversa do dono da festa, mas não dizia respeito a ele, e ele toma aquilo como se fosse para ele. Ele deixa de aproveitar a festa, assim nós deixamos de aproveitar a vida, porque os nossos pais, nós podemos pensar que eles não nos amam, ou não nos desejam, né? Essa questão da crença. E aí, ele passa a festa todinha no canto sem aproveitar. Quantas pessoas passam a vida toda em depressão, no canto da festa? Quantas pessoas que perdem a oportunidade de realizar algo na festa, de realizar algo na vida, de ter relacionamentos, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais alegre. E se ele começasse a comer o que queria, que ele não comeu, se ele quisesse beber, ele não bebeu, se ele quisesse dançar, assim é a vida. E aí, quando a gente canaliza, se a gente quer uma vida, eu me sentindo desejada, né, ou indesejada, nós definimos o formato da nossa vida aqui. E quando criança, nós não temos essa dimensão, mas como adultos nós temos, né? Então, quando começamos a fazer essa busca do autoconhecimento, nós conseguimos identificar que nós estamos no lugar certo, na hora certa, não existe nada errado, e que nós estamos através de um desejo muito grande, independente da situação da vida de vocês, da relação dos pais de vocês, vocês estão aqui. Nossa, até emociona. Convidados por Deus, né? Pelo universo. Então, quando nós entendemos que todas as pessoas da festa são apenas coadjuvantes, e quando nós entendemos que o dono da festa, que nos convidou para cá, para vir para essa festa, que é a Terra, nós começamos a sentir a força dentro de nós. E aí a gente conecta com algo muito grande. Porque a forma que nós entendemos essa vida é a forma que o convidado entendeu a festa. Então, eu acho maravilhosa essa história, porque ela traz analogias para a nossa vida. Porque nós partimos do pressuposto que o que as outras pessoas percebem ou a gente ouve, que é verdade. E a gente não conecta com essa verdade que é a vida. Independente de qualquer situação, o mais importante é a gente estar na vida, né? Independente de qualquer... o que a gente vai ouvir falar, porque ouvir, a gente vai ouvir muito, gente. A gente ouve o tempo todo as pessoas golfando, né? Eu falo golfar porque as palavras boas, sábias, que alimentam, são poucas, né? Então, quando a gente conecta com essa força, que nós somos convidados desse grande universo para estarmos nessa festa,
nós começamos a ver a vida de uma forma mais leve e aproveitar essa vida, né? Aproveitar no sentido que de me conhecer, de me curar, de curar o outro, de curar o sistema, porque o nosso objetivo, independente dos outros, é o nosso compromisso com Deus. É de sermos um pouquinho melhor do que quando a gente chegou aqui, né? É da gente amar, né? Eu falei com vocês que de todas as verdades que as pessoas podem pensar que existem, a única verdade absoluta é o amor. E aí, quando a gente entende que a gente não está aqui por conta de pessoas ou de coisas, que a gente está por conta do amor, que lá atrás não foi olhado, né? Não foi incluído. E a gente está aqui nesse momento tendo a oportunidade de curar toda essa humanidade que veio antes de nós, para poder fazer a Terra um lugar habitável de amor, né? Então, a minha questão não é com o outro, a minha questão é comigo. Os meus familiares estão nessa festa comigo, mas o mais importante é o meu compromisso com o convidado, quem me convidou. Quem me convidou que é o mais importante para mim. E quem me convidou quer que eu seja feliz. Essa é a nossa dificuldade, porque nós conectamos com um Deus às vezes punitivo, né? Com um Deus que tem preferências, mas quando a gente conecta com essa energia, né? O medo vai embora. Então falar disso tudo é falar que a gente se abastece para o medo não ter espaço. Não que o medo vai deixar de existir. Não vai. Mas eu vou equilibrar as minhas forças para o que eu olho seja maior do que o medo. Porque tudo que a gente tenta combater se torna maior, gente. Tudo que você fala que eu vou tirar o medo, não. Eu vou acolher esse medo. Se eu sei que eu tenho medo de avião, eu vou começar a respeitar, mas eu vou fazer outras coisas que me dão alegria e prazer, né? Se eu tenho medo de altura. Não é tirar, porque o ser humano faz isso, né? O ser humano exclui. É da natureza humana excluir. Darwin fala que o mais adaptado, né, é o que sobrevive, né? Bert Helling fala que o que mais inclui é o que sobrevive. Eu acho lindo. Não é o mais adaptado. Não é o mais adaptado. É o que mais inclui as pessoas que conseguem dar um bom lugar para tudo e para todos da humanidade. Quando você começa a olhar as coisas do outro com amor e incluir que é um destino às vezes pesado para ele e que você não sabe se tem no seu sistema. Quando você começa a incluir, você começa a fazer parte de algo grande. E aí você tem chance de fazer parte dessa grande seleção. Não são os mais adaptados. São os mais inclusivos que sobreviverão. Porque eles saberão o sentido da vida, que é o amor. Então, acho maravilhosa essa observação do Bert Helling, porque coloca justamente a questão de inclusão. Porque a nossa natureza é exclusiva, porque... Exclusiva não, é de exclusão, porque esse mundo dual faz isso, né? Ou é bom ou é ruim, né? Ou é excelente aluno ou é péssimo aluno, né? A gente sempre os opostos, né? E aí quando a gente encontra o equilíbrio dos opostos, o contrário do medo é o amor, né? Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente consegue equilibrar o medo, quando a gente focaliza no amor. Então, quando a gente focaliza na gente, todos esses medos, grandes medos que eu falei com vocês, eles vão ficando pequenos, né? Porque vocês conectaram com essa força muito grande de amor próprio, de acreditar que vocês nasceram para ser luz. E aí, se as pessoas julgam, se acham que você não é unanimidade, que acha que você tem que sofrer, é um interessante ponto de vista, né? Então, as crenças, elas são criadas, né? Essa imagem de cerca, né? Tanto para ser nos proteger quanto nos limitar. Então, quando nós crescemos, nós começamos a adquirir o conhecimento do que funciona e o que não funciona.
Quantas coisas que nós ouvimos, né, quando crianças, que fez com que a gente tivesse medo, que a gente deixasse de ir em tal lugar porque poderia ter alguma coisa. Para aquela época funcionou, mas para agora não. A gente se limitar agora é a gente deixar de ser a potência que nós viemos para ser, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa energia de criação, a gente pensa no amor, né? E aí vou agora falar com vocês, eu falei de crenças, que é um desses artifícios de sobrevivência, né? Agora eu vou falar dos julgamentos, como que acontecem os julgamentos. Em contrapartida, quando eu falei das crenças, né, que a criança criou uma crença que ela não era o filho desejado, e com isso tirou a responsabilidade do pai, né, de amá-la, ela se organizou. Mas vamos supor que num relacionamento essa criança não tem esse sentimento de não ser desejada. Mas aí o pai se separou da mãe. E a mãe ficou muito sozinha. E a mãe teve que assumir muitas responsabilidades e esse pai saiu. Aí, outro artifício que nós, quando criança, nos organizamos é utilizar o julgamento. Porque o julgamento faz com que a pessoa que está comigo e que sofreu a separação, porque eu fiquei com a pessoa boa, que cuida de mim. Nessa imagem, gente, eu tô falando de imagens, tá? E aí, quando eu fico com a parte que ficou comigo, né, que me escolheu, eu começo a ouvir histórias de quem, vamos supor, vítima, né? Porque não existe vítima, tá, gente? Numa separação, 50% é de um, 50% é do outro. Nas constelações é assim. Não existe 80% do marido e 20% da mulher. Não. Não existe mocinha e bandido. Existe 50% de responsabilidade. Então, um casal, quando separa, 50% é de um, 50% do outro. Cada um é responsável, né? Mas na imagem da criança, esse pai deixou essa mãe tão boazinha, né? E aí, para ela se organizar internamente, diante de tantas histórias que ela escuta, ela começa a fazer os julgamentos. Então, os julgamentos é outra faceta de organização contra o medo. Porque tem o medo de ser abandonado de novo. Porque o pai foi embora, vai que a mãe também vai embora. E aí, a criança internamente, ela começa a achar que, como ela ouve muita história, que só a mãe é a boa. E começa a julgar o pai. E aí, dentro do olhar das constelações, quando acontece isso, a criança se desconecta com 50% que é o pai. E aí ela vai para a vida fraca, né? Porque 50% dela que é o pai não vale nada, né? Não é isso que as crianças ouvem muito isso das mães que se separam. E os 50% que não vale nada tá dentro de mim, então eu só sou boa 50%. E a criança não tem, quando cresce, força para a vida. Começa uma faculdade, procura outra faculdade, começa um trabalho, não dá certo, começa um relacionamento, nunca o relacionamento satisfaz, por quê? Tá faltando a parte do pai. E as mães muitas vezes não enxergam essa questão. E aí a criança utiliza esse artifício de julgar para se organizar internamente, tá, gente? Isso é uma outra forma de organizar. Então, a primeira forma de organizar, através das crenças. A outra forma de organizar, através dos julgamentos, né? E outra forma de se organizar são os pensamentos mágicos. A criança, quando está na primeira infância, ela vê tanta confusão que ela se desconecta disso e começa a viver um mundo imaginário. Aí muitas crianças têm um amigo imaginário, fala que tá indo na lua, a criança fala que tá fazendo isso, fica o tempo todo brincando de casinha para se distrair, inventa história e coloca as bonecas, né? Pensamentos mágicos. E sai dessa realidade, é uma outra forma de se organizar, sai dessa realidade para poder ter um conforto na alma. Então, esses medos, quando eles são olhados, né, quando nós detectamos, que a melhor forma é nós detectarmos esse medo como adultos, nós começamos a nos organizar. Porque aí a gente não fica adulto
com atitudes infantis. Quantos relacionamentos que a mulher fica a serviço do marido, porque o marido é só corpo de homem, ele tem atitude de pidão, né? A esposa tem que ficar o tempo todo fazendo o que a mamãe tinha que fazer, né? E aí, com isso, ela está casada com um homem, mas na verdade ela está casada com uma criança, né? Quantos também que homens que estão casados com mulheres e tá o tempo todo atendendo satisfações de uma menina em detrimento ao pai. É complexo, né, gente? E ter esse conhecimento sistêmico, né? As constelações vieram nos dar muita luz nisso, é a gente começar a olhar para nós e nos conectarmos conosco, acolher a nossa criança, que já passou por muitas coisas, né? A gente, quando era criança, nós vivenciamos muitas coisas, nós vimos muitas coisas, então quando a gente busca esse autoconhecimento, nós começamos a olhar para essa criança ferida, né? E aí quando a gente começa a acolher e ver as questões que essa criança ficou esperando dos pais, nós começamos a ficar um pouquinho mais livre na vida. Ricardo Mendes é um constelador do Rio, e esse estudo é justamente sobre essa obra dele, que eu acho maravilhosa, que é Mais Amor e Menos Medo. Ele fala justamente sobre isso que eu tô falando com vocês. Há pessoas que estando com o corpo ereto, está equilibrada, né? A gente vê as posições da yoga, né? E há pessoas que todas contorcidas continuam mantendo um certo equilíbrio, né? A gente vê pessoas que andam pela vida desorganizadas fisicamente, mas mantêm um certo equilíbrio. Assim somos nós na vida. As pessoas se organizam da melhor forma possível para estar na vida. Então, quando eu falo de julgamentos, é nós olharmos com muito amor para todos os seres humanos, porque nós não sabemos quais foram as dores que fizeram eles se organizarem desse jeito, deles serem o que dá para ser. Porque às vezes a gente parte do princípio que as pessoas poderiam ter o mesmo pensamento que a gente, ser do mesmo jeito que a gente. Por que essa pessoa não compreende isso? Mas quando a gente começa a ver a diversidade de vivências, né, de infâncias, a gente começa a observar que está tudo certo. E aí a gente faz parte dessa grande lei do amor, que é de inclusão. E aí a gente dá um bom lugar para as pessoas, mesmo aquelas que a gente acha que quer nos prejudicar. Na verdade, essas pessoas querem nos apontar para onde que nós devemos olhar. Para onde está a nossa cura? As pessoas que são mais difíceis para a nossa vida são as pessoas que mais nos fazem olhar para as nossas feridas. Quando nós temos dificuldade com alguma coisa ou com alguém, atenção, essas pessoas são lições. E aí, quando nós começamos nessa busca interior de autoconhecimento, nós começamos a curar essa criança ferida. E nas constelações, a experiência que eu tenho, cada vez mais, todas as constelações que eu tenho feito são de profunda busca nessa criança interior. Então, quando nós falamos de medo, nós também falamos de amor. Porque através do amor, nós combatemos qualquer situação que possa nos trazer a gente sentir menos, né? E com isso, nós começamos a conectar com essa energia de crescimento. O que eu vim aqui fazer? Aonde eu estou? O que eu posso contribuir na vida das pessoas? Porque muitas vezes nós estamos na festa sem perceber a festa e ficamos lá no cantinho, acuados, com medo, sem olhar para ninguém, com medo das pessoas falar, ele é o convidado não desejado. E aí a gente cria muitas histórias, porque a mente mente. E dessas histórias da mente, nós devemos silenciar essa mente. E quando nós depararmos com alguma situação, peraí, sou eu, meu coração que está sentindo isso, ou é minha mente que está projetando isso? Porque muitas vezes são as histórias que nós ouvimos quando crianças.
através das pessoas que estavam com a gente naquele momento, pessoas próximas, pessoas que nós amamos. E daí nós acreditamos que tudo aquilo era verdade, sendo que aquilo tudo eram experiências. E hoje vocês, né, quando eu tive a minha primeira experiência com constelação, eu já estava com 40 anos. E aí eu vi que já tinha passado 35 anos do momento que eu fiquei preso lá na minha infância. E aí? Quais são essas questões que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com essa mente que mente? Então, as constelações é uma ferramenta poderosíssima para a gente conectar com essa questão do medo, com a nossa questão da criança interior, porque nós começamos a acessar informações que estão bem escondidas, porque foram difíceis, né? Muitas vezes as pessoas têm tanta consciência das coisas, sabem o caminho que tem que fazer, fazem as coisas da melhor forma possível e o destino vai mostrando a repetição do padrão, né? Então, quando as coisas ficam repetitivas, nossa, tudo que eu começo eu não acabo, eu faço planejamentos e eu não consigo cumprir, tudo que eu quero para minha vida, eu não tenho alegria de viver. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens e muitas vezes eu ouço a pessoa falar comigo que queria ter essa visão que eu tenho e sentir essa alegria de viver. Eu tenho porque eu faço um exercício todos os dias, né? É o que eu falei com vocês, é a esteira do aeroporto, aquela esteira rolante que a gente sabe que ela tem um fim. Então, no meio da esteira, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, rir com as pessoas que a gente gosta, aprender coisas novas, viver da melhor forma possível, porque a esteira vai chegar ao fim, né? A gente chega e já inicia a entrar em uma fila de saída. E aí, quando eu ouço esses relatos, né, eu recebi vários relatos de pessoas com depressão. E quando eu percebo isso, a primeira coisa que eu falo com a pessoa é desconexão com a vida, com os pais. E quando a gente começa a fazer essa busca, eu faço essa busca incessante. Vocês ouvem meus relatos, a oportunidade que eu tenho. Se eu sinto que eu devo constelar, eu faço a constelação. Sabe por quê, gente? Que quando eu começo a olhar para minhas questões, para me curar, eu começo a aliviar o destino dos meus filhos e de todos que virão pela frente. Eu começo a fazer com que na minha cura, né, dos meus pais, que alguma coisa que eu fiquei pedindo para os meus pais, os meus filhos não precisam pedir para a vida, não precisam pedir para os parceiros, nem para o trabalho, nem para lugar nenhum, porque eles vão se sentir conectados e completos. Então, quando eu começo a fazer essa busca, eu começo a fazer um caminho que não é fácil, gente. O caminho de autoconhecimento, a gente acha que é linear, né? Nossa, não, parece um tobogã o negócio, sabe? Dá várias voltas. É um caminho de desprendimento, é um caminho de renúncia, é um caminho de você falar assim, hoje não consegui, amanhã vou tentar de novo. O que eu tô falando com vocês aqui, não falo de um lugar santo, não, falo de um lugar de dificuldade, de um lugar que todos os dias a gente tem que buscar ser um pouquinho melhor do que ontem, porque não adianta, a gente não consegue dar grandes passos, né? Às vezes a gente dá 4 para frente, volta 3, né? Então, na verdade, a gente andou 1, e assim é a vida. O que não pode é desistir. O que não pode é ficar no cantinho da varanda, olhando para os outros convidados. O que pode acontecer e deve acontecer é que a gente aproveita a festa. Que a gente aproveita para tirar um salgado, para poder pegar uma bebida, que a gente aproveita para dançar, porque a vida é feita disso, de momentos. E aí quando a gente começa a ver que nós somos os convidados mais importantes, nós começamos a ser gratos por estar nessa festa, que é a vida. E aí a gente faz algo bom. Não precisa ser coisas grandiosas. De fazer só para vocês, melhorar vocês, já é o maior a maior e a melhor missão que vocês podem ter aqui.
né? Que se a gente conseguir fazer por nós, bem feito, curando as nossas dificuldades, sabe? Olhando para as nossas questões, a gente já deu um passo grandioso, né? A gente deu um passo gigantesco. E aí, se a gente conseguir levar para o próximo, né? A gente começa a ter uma vida mais leve, né? A gente vê relatos aí do que a constelação fez. O medo está nas instâncias da vida e a gente não percebe. Esses exemplos que eu dei, dessas formas que nós nos organizamos na vida, né? Que é através de crenças, através de julgamentos e através de pensamentos mágicos, né? Que as crianças fazem, a gente se organiza e vai para a vida. E na hora que vê, a gente já é adulto. E isso já não basta mais para adulto. Quando a gente já aprende a andar de bicicleta sem rodinha, para que vai ficar andando com rodinha? Se eu já sou adulta, para que eu vou ficar mantendo as crenças, os julgamentos e os meus pensamentos mágicos? Já não funciona. Já passou, a fase passou. Agora são outras questões. Agora são questões que eu preciso estar como homem, como mulher, assumir o meu papel, porque senão os filhos, quando o casal que os pais são infantilizados, né, estão na criança, os filhos nascem e eles assumem o lugar de pais dos pais dos pais. E eles veem os pais tão infantis que eles começam a ser pai dos pais. Eles saem da ordem. E através de uma desordem nossa, como criança, nós desordenamos o nosso clã, o nosso sistema atual, né? Então a seriedade de olhar para as questões hoje, das nossas dificuldades, é conectar com essa força muito grande e de deixar os nossos filhos serem apenas filhos, que muitas vezes na vida, nas constelações, eu vejo os filhos sendo pais dos pais. E isso é muito sério. E como tem várias lives minhas falando do amor que cura, o amor que adoece, por amor, os filhos tomam esse lugar de ser pais dos pais, porque sentem os pais infantis, inconsciente, os pais não declaram isso. E aí os filhos adoecem fisicamente, perde dinheiro, perde esposa, porque quando os filhos são pais, eles já estão olhando para os filhos deles, que são os pais, e às vezes para o pai, que se for mulher, que já é o marido. E aí olha como que fica voltado para a família de origem e a família atual fica órfã. Olha que coisa séria. Então, ter um olhar sistêmico sobre a vida faz com que nós começamos a olhar de uma forma sem julgamentos, sem crenças, sem pensamentos mágicos e com responsabilidade. Porque quando você tem conhecimento que tudo na sua vida, quem é responsável é você, que tudo na sua vida que acontece não tem ninguém que causou, só foi você, aí chama para responsabilidade. Aí é a hora de tomar as rédeas da própria vida, porque é muito fácil você não resolver as questões da sua vida e começar a falar que o problema é do outro. Não, quem fez foi o outro. Não fui eu, não sou responsável por isso, foi outra pessoa. E aí fica fácil passar por uma vida, por uma festa, falando que quem derrubou as garrafas foi o garçom, que quem jogou água na pista não fui eu, né? Então fica muito fácil passar por essa festa. Então quando eu falo essa conversa com vocês, é uma conversa de consciência. E não é uma conversa leve, porque várias falas minhas aqui fez com que vocês pensassem na vida de vocês. E aí vocês se tornam responsáveis pelo seu sucesso e pelo seu insucesso. Porque muitas vezes a gente só quer saber de ser responsável pelo sucesso. Os fracassos é do outro, não fui eu. Eu prometo que não fui eu. Essa questão não é minha, quem fez isso foi o fulano. Então, quando a gente tira esse véu, né, que as constelações tiram o véu, que as coisas ficam muito claras. Quando a gente começa a assumir essa responsabilidade diante da vida e diante dos nossos ancestrais,
a gente sai do mimimi. A gente vê que é agora que tem que ser feito. A festa é agora, então é agora que eu vou dançar, eu vou comer, eu vou conversar, eu vou beber, eu vou fazer o que eu tiver de direito. Porque eu estou na presença. E o tempo da festa, não sei. Eu não sei qual o meu tempo na festa, né? Eu posso ser aqueles que vão mais cedo da festa e posso ser aqueles que ficam até o último momento na festa. Então, o tempo da festa também vai depender de qual é o meu propósito. Porque nós já chegamos com tempo, né? Nós já chegamos com validade. Nós temos nosso tempo de validade, né? Se a gente achar que nada é programado, a gente está achando que Deus é desorganizado, né? Que ele dá um jeitinho. Não, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem um propósito, né? Nós não viemos aqui para poder ficarmos no cantinho da sacada olhando a festa acontecer. Porque essa festa passa rápido. As festas passam rápido, né? Quando a gente vai em festa de casamento, de formatura, essas festas bombásticas mesmo, que são boas. Nossa, a gente devia estar no final, dá até vontade de falar assim, Jesus, essa festa não podia ter acabado. Aquelas festas que a gente se mata de tanto dançar. Jesus, por que essa festa acabou? Né? A vida é assim. A vida é assim. Na hora que vê, acabou a festa. Então hoje eu vim conversar com vocês justamente sobre isso. Sobre esses medos que nós temos e sobre essas forças que nós construímos inconscientemente quando somos crianças. E o que essas forças, né? Esses arranjos que nós fazemos durante a vida nos proporciona enquanto sobrevivência. Mas enquanto adulto nós devemos nos organizar de uma forma mais responsável, né? Do nosso lugar, porque nós temos condições para isso. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Um grande beijo.